Bom, para a aula de hoje, a gente vai falar de duas ideias fundamentais, né, que para desenvolver qualquer jogo a gente tem que começar a pensar nessa parte. Bom, a primeira delas é indiscutível, que seria a ideia de game loop, né, que seria o laço principal do jogo. É a primeira coisa que você faz quando você começa a criar um jogo, pelo menos do zero, né? Se você estivesse fazendo uma engine, era bem provável que esse loop já estava lá implementado para você, e aí você só estende ele com algumas funcionalidades. Aí, geralmente, por exemplo, na Unity, ela já tem internamente lá um game loop rodando, e aí conforme você vai criando objetos de jogo lá na interface da Unity, esses objetos já são automaticamente colocados, por exemplo, numa lista de objetos, tá? Sem você saber, né? Isso internamente acontece toda vez que você adiciona um objeto na cena, existe uma estrutura de dados lá, uma lista, né? Ou algo do tipo, onde esses objetos são adicionados, e aí você automaticamente ganha essa funcionalidade de atualização e desenho dos objetos. Tá? Mas o que a gente vai fazer aqui, então, é implementar um loop desses. Tá? E junto com isso vai vir essa problemática de como é que a gente modela os objetos do jogo. Quando eu falo de modelagem, aqui eu estou falando de modelagem de software mesmo. Tá? Como é que a gente estrutura isso dentro de um programa de uma forma que fique razoavelmente bom para a gente estender o jogo. A maioria desses problemas que a gente vai falar aqui, a parte de game loop não, mas a maior parte dos problemas que a gente vai falar sobre modelagem de objetos, a gente vai tentar resolver problemas de jogos grandes. Tá? Então, pode ser que vocês tenham acesso a essa informação agora, que vocês vejam essa ideia e talvez não percebam ela como tão importante, mas a ideia de modelagem de objetos ela é muito, muito importante quando você vai criar projetos de jogos muito grandes. Tá? Assim como em qualquer projeto de software, né? Quanto maior ele for, mais cuidado com a parte de engenharia de software você tem que ter. Tá? Quando você vai fazer um programa para uma disciplina qualquer, lá você simplesmente abre um arquivo texto, começa a descrever, não se preocupa muito com a sua hierarquia de classe, simplesmente se você resolver o problema, está resolvido. E, em geral, inclusive dentro de um curso de computação, a não ser que você esteja dentro de um contexto específico, de uma disciplina, por exemplo, de engenharia de software, ou nesse caso aqui, essa disciplina de jogos, onde a arquitetura do software é muito importante, tá? Aí vocês vão ser cobrados por isso, mas em geral, isso fica a cargo de vocês, né? Um cuidado que vocês têm que ter, e obviamente ao longo da carreira de vocês, trabalhando em empresas, muitos de vocês aqui já trabalham, né, em empresas, vocês começam a perceber a importância de engenharia de software na vida de vocês, uma vez que vocês vão estar trabalhando com base de código aí, com milhões de linhas e sei lá, relações extremamente complexas e trabalhando em equipe em pessoas que saem e entram o tempo todo, né? Então você sempre tem que ter uma estrutura de software que seja facilmente mantenível ou que seja fácil de manter. Enfim, espero que esses sejam argumentos suficientes para vocês motivarem, né, o estudo, para a gente motivar o estudo desses dois problemas, mas principalmente o de modelagem de objetos. Tá. Bom, então, alguns avisos, gente, antes da gente começar. A entrega do primeiro trabalho prático é nessa sexta-feira, às 7h30 da manhã, ou seja, 30 minutos antes do nosso próximo laboratório. Tá? Então, se organizem para isso, lembrem que a gente tem uma política de atraso. E por que isso é importante? Porque já no laboratório de sexta-feira a gente já vai começar o projeto do nosso primeiro jogo. Pergunta. Eu estou conseguindo usar a sua biblioteca só colocando o SDL no KH. Não estou colocando SDL 2 barra. Você coloca no chassi, eu tenho que colocar o SDL 2 barra. Não tem problema não. Isso aí, assim, o padrão seria usar SDL 2 barra SDLH, mas não tem problema nenhum, não vai afetar nada não. Bom, gente, e um lembrete para quem ainda não aceitou o convite do Slack, por favor, se inscrevam, não é obrigatória a presença lá, mas, de novo, é fortemente recomendado. A gente vai ver que, bom, já tem algumas pessoas interagindo comigo lá, eu já vi que algumas pessoas também estão postando algumas mensagens, mas conforme, né, a disciplina for avançando, as questões técnicas vão aumentando e aí o Slack vai se mostrar bastante útil nessa hora, onde vocês vão poder compartilhar tanto código quanto, às vezes, um screenshot, né, uma captura de tela de um problema ou um videozinho explicando, estou com esse problema aqui e tal. Então, no Slack é muito mais rápido para compartilhar uma imagem, resolver um problema que, às vezes, no e-mail eu tenho que escrever um parágrafo inteiro para responder.
no Slack, às vezes com uma simples imagem ali, uma interação rápida, a gente resolve, não só eu com vocês, mas vocês entre si também. Tá? Então, por favor, aceitem lá o convite e vamos começar a usar. Bom, na última aula, basicamente, a gente, dado todos os problemas aí que a gente teve de técnicos, a gente só conseguiu falar da organização da disciplina. Então, essa é a primeira aula de conteúdo real, tá? Onde a gente vai começar a falar de desenvolvimento de jogos. Alguma pergunta, algum comentário antes da gente começar? Beleza. Bom, gente, qual que é o plano, então? Falar de Game Loop. Então, o Game Loop ele é composto inicialmente por processamento de eventos de entrada, depois a gente atualiza os objetos do jogo, tá? E gera saídas. Então, a gente vai comentar um pouco sobre cada uma dessas etapas e o que elas fazem. Mas a parte mais importante dessa primeira etapa da aula é como lidar com o gerenciamento, como fazer o gerenciamento do tempo do jogo. A gente vai ver que o tempo do jogo é diferente do tempo real. Tá? Então, como é que você gerencia isso? Como é que você gerencia o tempo do jogo garantindo que os seus objetos estão sendo atualizados em tempo real? Tá? Isso vai ficar mais claro daqui a pouco. E depois a gente vai passar para essa ideia de modelagem de objetos. Tá? Esses dois conceitos vão ser fundamentais para o próximo projeto. Inclusive, vocês já vão aplicar esses conceitos diretamente, começar a aplicar eles na sexta-feira já. Tá? Então, aqui é uma parte mais teórica e vocês vão implementar isso em C++ já na sexta-feira. Bom, e com relação à modelagem de objetos, então, primeiro a gente vai falar, a gente tem, na verdade, 3 grandes ou principais modelos aí de objetos de jogo. O primeiro chamado de modelo de hierarquia de classes, o segundo de modelo de componentes e o terceiro de modelo híbrido, que basicamente combina os dois outros modelos. Tá? E como a gente vai ver na sexta-feira, o projeto 2 ele foi dividido em 2 partes. A primeira parte seria implementar o Game Loop e a segunda parte é implementar a modelagem de objetos. Tá? E aí vai ter uma terceira parte que eu espero que vocês façam sozinhos. Tá? Essas 2 partes vão ser feitas iniciadas no laboratório, então é até esperado que alguns de vocês até terminem já isso no laboratório, dependendo da agilidade de cada um. Mas eu estou dividindo esse projeto em uma semana. Eu espero que você faça essas 2 etapas de forma genérica. Depois, na segunda semana, você implemente os objetos do jogo específico que a gente vai fazer, que é o Pong. Tá? Bom, seguindo então, o que é essa ideia de Game Loop? A gente falou um pouco disso na última aula, tá? Mas eu quero fazer um contraste aqui com o que vocês, em geral, vêm fazendo ao longo do curso de computação, que são programas que têm execução em lote ou em batch. Né? Não confundam isso com o... Quer dizer, isso tem relação com os arquivos batch do Windows, lá, que são equivalentes aos bashes, né? ao bash do Linux. Né? O Windows executa arquivos em batch, mas essa ideia de lote, então, é uma execução que começa e termina numa única iteração. Tá? Você tem entradas, você executa uma sequência de comandos e você dá uma saída. Tá? Então, em geral, vocês tinham programas desse tipo. Né? Você lê um dado de entrada do usuário via linha de comando e aí você já termina o programa. Assim que você lê essa entrada, você dá como saída ali um resultado esperado. Nesse caso aqui, um programa simples que calcula o dobro de um dado número X. Né? Então, a grande maioria dos programas que você vem fazendo tem essa cara aí. Né? Talvez tenha ali alguns loops, algumas coisas assim, mas em geral ele começa e termina em uma única iteração. Tá? E jogos têm uma característica diferente, gente. Eles são executados em tempo real. E a gente chama isso também de programação baseada em eventos, tá? Em comparação com execução em lotes. Como, por exemplo, vamos pensar no Pac-Man aqui como base para essa discussão. Tá? Não sei se vocês conseguem ver direito ali a tela, pelo menos os personagens acho que dá para ver. Né? Bom, então a estrutura geral de um jogo, mas também de qualquer programa baseado em eventos, é a seguinte. Você tem um while true, basicamente, assim, ou então um loop infinito, se você preferir. Tá?
que tem uma condição de saída. Não é um loop pseudo-infinito, a gente chama isso. Porque até que aquela condição seja satisfeita, o loop, ou enquanto aquilo não seja satisfeito, né, o loop vai ser executado. Nesse caso aqui, enquanto o jogo ainda estiver rodando, isso pode ser, por exemplo, né, você pode ter um botão no seu controle ou um botão no menu lá que sai do jogo, como é comum, né? Então, enquanto o jogador não selecionar aquela opção de sair do jogo, esse loop vai continuar sempre rodando. Tá? Então, de alguma maneira, você tem que manter esse estado do jogo com uma variável. O jeito mais simples é você ter uma variável booleana lá que game is running, né? E aí, em algum momento, você seta ela para false, e aí isso aí sai do laço, né? E você inicializa ela sempre com verdadeiro, e isso mantém-se verdadeiro até que alguém troque o valor dela, e geralmente esse alguém é o usuário. Tá? Bom, então a primeira etapa é você processar as entradas do jogador. Tá? Então esses são eventos que a gente fala. Tá? Então em contraste lá com a programação em lotes, o que acontece aqui? A gente fica executando o programa em um laço, e a cada iteração do laço a gente processa os eventos. Na execução de lote, não. Assim, quando você tem lá um cin, em C++, por exemplo, ou um input, por exemplo, em Python, né, aquilo ali trava a execução do programa e nada mais acontece. Né? E aqui não. Aqui você processa os eventos de entrada e continua. Pode ser que nenhum evento aconteça nessa iteração, tudo bem. Essa é só uma etapa a mais do processo. Tá? Então você não segura ali o laço. Né? Se você tivesse um cin ali no lugar desse process input, ele já não funcionaria, né? Porque você travaria o laço inteiro e você não quer fazer isso. Até porque, por exemplo, imagine uma condição onde você começa o jogo do Pac-Man, né? E você não mexe o jogador, não mexe o Pac-Man, tá? Os fantasmas do jogo vão ser atualizados. Então você não tem nenhuma entrada, mas mesmo assim o jogo ele é constantemente atualizado. Tá? Então já é uma diferença dos programas que vocês vêm fazendo. Depois, com base, né, nos eventos de entrada, você vai atualizar o que a gente chama de Game World. Seria o mundo do jogo. Né? Que é basicamente tudo que tem de dinâmico ali dentro do jogo, ou tudo que vai ser mostrado na tela. Tá? Então você vai ter alguma lógica nesse momento de update Game World, aí você vai ter alguma lógica de jogo, por exemplo, mexer os fantasmas, detectar colisão, eventualmente uma IA, enfim, vários subsistemas aí que consistem na lógica do jogo, e aí isso vai acontecer nessa etapa do meio aí do game loop, e a última etapa seriam gerar saídas. Num jogo mais básico, trivial, assim, ou geralmente isso significa gerar imagem e som. Né? Podem ter mais saídas, mas essas são as duas mais comuns. Tá? Bom, gente, quais tipos de eventos a gente processa nessa etapa de processamento de entrada? Bom, os clássicos, né, teclado, mouse, joystick. Tem algum tipo de entrada a mais que vocês consideram? Ou que vocês já viram em algum tipo de jogo? Que não está aqui? Oi? Sensor de movimento pode ser, sim. Por exemplo, um giroscópio, alguma coisa assim, né? No iPhone ou, sei lá, num controle. Acho que no Nintendo Switch, né? Ele tem um giroscópio lá dentro. Poderia fazer parte do joystick, né? O que vocês acham de uma mensagem que vem via rede num jogo que está rodando em rede? Você acha que uma mensagem que vem, por exemplo, via rede é uma entrada? Uma entrada, né? Então, por exemplo, se você está comunicando com outro jogador, você está jogando, por exemplo, FIFA Online lá, né? Existe um servidor do jogo que processa a física do jogo, por exemplo. Né? Porque a física não pode ser diferente em dois computadores, né? Ela tem que ser exatamente igual, então a física toda é simulada remotamente. Então, a cada update do jogo, você recebe o resultado da simulação física como entrada do seu cliente, vamos dizer assim. Quando você tem jogos em rede, então você tem entradas que são mensagens via rede. Tá? Isso pode ser uma mensagem de chat também. Né? Você pode receber uma mensagem de texto mesmo. Num jogo, num MMORPG, por exemplo, você pode receber uma mensagem no chat
que é uma entrada de outra pessoa que está num outro lugar do mundo, que mandou essa mensagem, ela vem para você, e eu tenho que atualizar o seu cliente agora com base nessa mensagem. Então, existe uma gama de entradas que são diferentes dessas mais clássicas, assim, tá? Que vocês vão processar todas aqui. O que vocês têm que pensar que são entradas? São tudo o que você precisa para atualizar o jogo. Tá? Então, seriam as dependências daquela etapa Update Game World. Né? Tá? Bom, então com isso, né, lendo essas entradas, e como eu falei, gente, o que é importante aqui é que essa leitura de entradas não pode segurar, né, a execução do jogo, ela não pode travar a execução do jogo, ela tem que, de alguma forma, por exemplo, vocês podem imaginar uma lista de eventos, e cada vez que você entra nesse while, você processa essa lista até o final, tá? E aí, se tem algum evento ali dentro, você executa, guarda esse evento, por exemplo, numa outra lista temporária de eventos que você quer processar, por exemplo. Porque pode ser que nem todas as entradas você queira, por exemplo, fazer alguma coisa com ela. Pode ser, depende da lógica do jogo. Tá? Bom, vamos pensar agora aqui no caso mais simples do Pac-Man aqui. Com relação à atualização do jogo, né, espero que seja óbvio pensar que a gente vai ter que atualizar o objeto que é o Pac-Man, né, de alguma forma a gente vai ler, por exemplo, do teclado ou de um joystick, se for no caso do arcade, né, original, você lê ali do joystick do arcade qual foi a direção que o jogador mexeu, né? E aí você vai atualizar a posição do Pac-Man com base nessa direção. Né? Por exemplo, cima, baixo, esquerda, direita. Não tem diagonal aqui no Pac-Man, né? Pode até ser que o controle, na verdade, te dê a entrada de diagonal, você teria que tratar esse caso, só lidar com os casos cima, baixo, esquerda, direita. Né? Bom, é óbvio também que de alguma maneira você tem que atualizar os fantasmas, né? E o que é interessante aqui é que os fantasmas não são atualizados com base nas entradas, eles têm as próprias lógicas deles, que a gente chama de IA, né? De uma forma bem específica em jogos, né? A gente chama essa ideia de IA do jogo, né? Ou inteligência artificial mesmo. O que mais que a gente atualizaria aqui, gente? Oi? O mapa? Ah, tá, as pílulas, isso. As pílulas, elas... Bom, é interessante aqui, né? Porque as pílulas, na verdade, elas não têm uma... Qual que é a lógica das pílulas? Porque assim, as pílulas, na verdade, não fazem nada. Quem faz alguma coisa com as pílulas é o Pac-Man, né? Então, dependendo como você implementa isso, por exemplo, você poderia ter um for, né? Que compara a posição ali do Pac-Man, ou sei lá, a posição IJ, vamos imaginar que esse mapa está numa matriz, né? Então você pode comparar as coordenadas do Pac-Man com as coordenadas de cada pílula, e aí, na verdade, não tem nenhuma lógica da pílula em si, né? Ela só é desenhada na tela. Então ela meio que não tem... Ela não faz parte do update. A gente pode pensar assim. Claro que também você pode, sei lá, talvez você tivesse um objeto pílula que de alguma maneira tem uma lógica interna da pílula ali que você compara para cada pílula a colisão com o Pac-Man, você faz a lógica inversa, né? Aí talvez você pode falar que não, de fato a pílula ela tem atualização. Mas em geral aqui a gente pensa do ponto de vista do jogador, né? Então a gente tenta colocar as lógicas principais nas costas do objeto do jogador. Mas existem várias outras formas. Né? Mais alguma coisa? A pontuação não aparece ali, mas sim, a pontuação que a gente vai chamar depois no futuro de HUD, né, que é o Heads Up Display, que é essa informação que aparece para o jogador em cima do que está sendo renderizado propriamente ali para o jogo. Né, isso tem que ser atualizado também. Né? Você tem que fazer a contagem dos pontos, e aí, geralmente você tem, né, uma string lá em cima, que representa um número, você tem que atualizar esse número. Eu falo que é uma string porque realmente você tem que mapear ali para um texto que vai virar uma fonte depois. Tá? A gente vai ver isso no futuro, como é que a gente renderiza fontes. Parece ser uma coisa trivial, assim, que já é dada, né? Mas geralmente a gente usa isso nos programas e não pensa como que eles implementam fontes. Mas em jogos a gente vai ter que implementar o nosso sistema de fontes, até porque é muito comum a gente querer usar uma fonte que a gente mesmo desenhou. Tá? Então isso vai ter que ser atualizado também. Tá?
Bom, gente, e aí, né, isso aqui vai entrar a lógica de física, lógica de IA. Então, basicamente, grande parte dos componentes que a gente vai ver nesse curso, né, vão estar dentro daquela seção ali, update. Né? A maior parte, inclusive, na verdade, do código que a gente vai escrever são códigos de atualização ou update. Tá? Bom, e a terceira etapa, então, é a geração de saída. Tá? Que é basicamente você pegar o estado do jogo que você acabou de gerar, que quando a gente fala de estado do jogo, é toda a situação de todas as variáveis, né, que você tem agora atualizadas depois de fazer o update, e agora você vai gerar saídas a partir desse estado do jogo. Tá? O que é um estado? Esse estado vai conter as posições de cada objeto, né, vai conter todas as propriedades dos objetos, a sua pontuação, todas as variáveis do jogo consistem no estado do jogo. Então, aqui você vai pegar isso e vai gerar uma saída. O que a gente chama de frame ou quadro, tá? A gente vai gerar um quadro, que é, no mínimo, uma imagem, mas, em geral, a gente tem associado com essa imagem sons e outras saídas. E aí eu queria saber de vocês que tipo de saída que vocês já viram ou esperam acontecer num jogo que não são imagem ou som. Oi? Isso, vibração de controle é bem comum, né, hoje em dia em consoles. Aquilo lá é controlado, né, pela lógica do jogo. Né? Você tem uma interface com o controle, você tem que mandar, aquilo lá é uma saída. Você, dependendo da situação do jogo, você vibra, por exemplo, hoje no controle do PlayStation 5, né, você tem até um mecanismo de vibração bem mais complexo, onde você pode vibrar mais à esquerda ou mais à direita para ter uma imersão ali física mesmo do jogador com o que está acontecendo no mundo. Né? Então, é um outro tipo de saída que é a vibração. Mais alguma coisa? De novo, pensem num jogo em rede. Se você tiver que mandar uma mensagem para alguém, que dependa do jogo, por exemplo, se você tem que mandar a sua posição para alguém, é uma saída. Né, porque isso depende da sua atualização interna. Tudo que depende toda mensagem que você enviar via rede que ocorreu em resposta a uma atualização é saída também. Tá? Então é basicamente isso. Agora você tem uma interface de entrada, saída e atualização. É uma modelagem bastante genérica aqui, mas isso funciona inclusive para outros programas com interface gráfica. Se você pensar num sistema de janelas, por exemplo, do Windows ou do Linux, né, o Linux usa lá, por exemplo, o X-Windows System, né, historicamente aí. Então, o sistema de janelas também tem essas características, né? Você renderiza a janela na tela e o usuário te dá entradas ali, sejam cliques, né, ou entradas de teclado. Então, dependendo da posição do clique, você fecha a janela. Na verdade, dependendo, o que acontece geralmente no sistema de janelas é quando você clica na janela, né, você tem botões ali, você verifica se houve colisão com algum botão, né, se aquele clique está dentro de algum botão, e aí você tem uma lógica do botão que seria o update ali da janela, certo? Então, o sistema de janelas tem uma cara muito parecida com essa, mesmo não sendo um jogo. Tá? Alguma dúvida, gente? Não, beleza, então. Bom, seguindo aqui, vamos pensar, seguindo essa lógica genérica, vamos tentar bolar agora um game loop para o Pac-Man um pouco mais concreto. Tá? Então, uma condição, por exemplo, que a gente poderia colocar ali no nosso... Vocês conseguem ler lá atrás? Tá. Uma condição que a gente poderia colocar, por exemplo, para o nosso jogo seria enquanto, né, o número de vidas do jogador for maior que 0. Né? Se eu não me engano, o Pac-Man, acho que você tem 3 vidas durante o jogo. Então, você mantém isso como uma condição de fim de jogo. Né? Se o jogador acabar as vidas, acabou o jogo. Né? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, então, é processar a entrada. Então, assim, agora eu estou escrevendo um pseudocódigo aqui um pouco mais com cara de, sei lá, de meio Python, assim, mas ainda é um pseudocódigo, tá? Então, a gente vai atribuir uma variável input ali, que seria a entrada, né? A gente vai ler o que seria, né, a entrada crua do jogo, né? Aí depois vamos atualizar o mundo desse jogo aqui. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é atualizar a posição do jogador, né? Player.position, baseada na entrada. Então, assim, se o jogador mexer lá o joystick,
né, para cima, por exemplo, eu vou atualizar a posição IJ, por exemplo, a posição J, a coordenada J lá do Pac-Man, eu vou andar 1, né, pensando numa matriz. Né, se a gente tiver aqui uma matriz representando o mundo, ou um mapa, né? Um mapa aqui. Se o jogador lá apertar para cima, né, e o Pac-Man estiver aqui, tá? Se a posição aqui IJ for 1, tá? O que eu vou fazer naquele momento ali na verdade, mudar isso aqui para 0, por exemplo, para vir para cá. Uma lógica bem simples, né? Pensando num mapa discreto. Alguns de vocês já fizeram isso aqui, inclusive, lá em Inf 110. Né? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai ter um for aqui para cada fantasma, né, do meu mundo. Nesse caso são 4, mas essa lógica até seria já uma lógica mais genérica, né? Assumindo que você poderia ter menos de 4, ou, ou mais de 4 fantasmas, um número variável de fantasmas, né? Mas assumindo que existe então um mundo ali que contém, de certa maneira, fantasmas, então a gente vai iterar nesses fantasmas e aí a gente vai verificar o seguinte: se o jogador, né, se o colide com o fantasma G, a gente vai matar ou o jogador ou o fantasma. Isso vai depender da condição do Pac-Man, porque o Pac-Man pode ter comido lá um energizador e aí, se houver a colisão, você tem que matar o fantasma, né, e não o contrário. Tá? Essa lógica foi omitida ali, né, coloquei só como pseudocódigo numa linha só, porque tem essa lógica interna, teria que estar ali. Quando houve uma colisão, você tem que verificar a condição do Pac-Man para resolver essa colisão. Tá? Se não, né, a gente atualiza a IA para o fantasma G. E aí cada fantasma vai ter lá o seu comportamento específico. Tá? Originalmente no Pac-Man, como a gente falou, eles usavam a ideia de máquina de estados, tá? Onde cada fantasma, os 4 fantasmas tinham os mesmos estados, só que em cada estado eles agiam de maneira diferente. Né? E aí a lógica de comer as pastilhas aqui foi omitida, tá? Mas é basicamente verificar se o Pac-Man, né, colidiu, se ele está numa posição que tem uma pastilha ali, uma pílula, né, na verdade. Se tem, você tem que somar 1, talvez, numa pontuação e remover aquilo ali do seu mundo, né? Imaginem que a gente tem aqui no mundo também zeros e uns, por exemplo. A gente tem números inteiros aqui dentro dessa matriz que representam o estado de cada célula. 0 significa, por exemplo, que não tem nada ali naquela célula. 1, por exemplo, significa que tem pode pensar que tem um muro ali, e sei lá. E 2 significa que tem uma pílula. Tá? Então é um jeito de representar estados do jogo. Então vamos supor que se você chegou numa posição agora que tem um 2 lá, aí você tem que fazer a lógica de comer a pílula, que é remover esse 2, colocar um 0 ali, né? Colocar um 0 aqui, por exemplo, e somar a sua pontuação lá, né? E depois esse grid aqui, essa matriz, vai ser usada para desenhar o mundo do jogo. Então toda vez que você desenha, isso aqui representa para a gente, já em uma matriz, o estado, quase o estado todo, pelo menos o estado do mapa, né? Estado do mapa que contém a posição, né, do Pac-Man, a posição dos fantasmas, você poderia ter tudo aqui numa matriz ou até em mais de uma matriz. Você poderia ter a matriz do mapa e a matriz, por exemplo, dos objetos que são dinâmicos. Uma matriz só com os fantasmas e o Pac-Man, que seria colocada por cima, assim, você imaginar que ela está em cima, sobreposta, ou justaposta, na verdade, com essa aqui. E, enfim, dá para fazer de vários jeitos. Tá? Bom, aí depois você desenharia os gráficos e tocaria um som, que é basicamente o que tem no Pac-Man. Tá? Bom, por um jogo como o Pac-Man, quer dizer, o Pac-Man já é suficientemente complexo para a gente ter problemas aqui ou decisões importantes de engenharia de software, né? Quais classes criar, como é que a gente separaria esse código aqui,
né? Como é que a gente reduziria, por exemplo, o acoplamento entre os objetos, essas coisas são todas questões importantes que a gente vai ver ao longo do curso. Alguma pergunta ali, gente? Desculpa. Tá. Deixa eu ver aqui. No primeiro if, qual que é a pergunta? Perdão? Quando você está mexendo com simplesmente posições assim, que você vai andar com personagens, pode ser que simplesmente atravesse com a outra. Ah, tá, entendi. Acho que você quer dizer esse problema aqui, né? Por exemplo, pode acontecer de num mesmo quadro, isso acontece de verdade no Pac-Man, se for isso que você está falando. Vou desenhar meu Pac-Man aqui. Meu fantasminha. Eu sou péssimo em desenho, tá, gente? Tem um fantasminha e um Pac-Man. Pode acontecer em um eventual quadro que o Pac-Man, o jogador decide ir para a direita e o fantasminha decide ir para a esquerda no mesmo quadro. Exatamente no mesmo quadro. E aí o que vai acontecer? Quando você fizer essa troca, eles vão atravessar e quando você verificar, porque você só pode verificar, a princípio, vamos dizer assim, de uma forma mais simplista, a gente primeiro move, antes de mover o personagem, a gente verifica se tem alguma coisa ali, né? Então, por exemplo, quando eu vou mover o Pac-Man para cima, se tiver aqui eu não deixo o Pac-Man, eu evito esse movimento, né? Porque antes de fazer o movimento, eu verifico, tem um muro aqui? Se tiver um muro, eu não posso mexer. Eu não faço o movimento. Agora vamos pensar nesse caso aqui, que eu não tenho um muro, mas tem um fantasma, né? O que pode acontecer por causa da discretização do mapa aqui? Pode acontecer de, eventualmente, você está num estado onde, tanto para o fantasma quanto para o Pac-Man, você não tem nada na frente. E aí eles vão se atravessar. E essa condição, para acontecer, ela é bem difícil, porque você tem que sincronizar o tempo da IA com o tempo do jogador. Tá? É possível, mas é bem improvável que isso aqui aconteça. Tá? Então, para resolver esse problema, você tem que simular alguns quadros para frente. O que vai acontecer? Na verdade, tem alguns jeitos, tá? Um jeito seria você pensar em colisão como caixas delimitadoras. Ao invés de fazer a colisão na lógica da matriz, usando as coordenadas, por exemplo, na coordenada seguinte tem alguma coisa, você usa caixas delimitadoras. Aí você verifica se uma caixa colide com a outra caixa. Então você vai ter um espaço a mais aqui de colisão, de verificação, para poder fazer a sua colisão. Tá? E um outro jeito é você olhar para mais células numa mesma linha, numa mesma coluna, por exemplo. E tentar evitar essa situação de que se o fantasma estiver indo para a direita e você estiver indo na mesma situação, você olhar, sei lá, primeiro tratar essa condição. Se ela for acontecer, você retorna o estado, você dá um rewind mesmo, você retorna, não deixa ele acontecer. Mas, enfim, quando a gente for falar de colisão, a gente vai ver alguns tipos de colisão. Essa colisão via tile map, que a gente chama, que é essa colisão direto na matriz, ela é talvez o primeiro jeito que a gente vai fazer, ele já resolve muito problema, dá para fazer até jogos complexos. Tá? Por exemplo, o Super Mario Bros., apesar de ser um jogo com movimentos contínuos, assim, a detecção de colisão dele é muito parecida com isso aqui, porque no fundo lá você tem um grid mesmo, tá? que divide o jogo. Então, quando você vai verificar a colisão, você verifica a colisão com as células desse grid. Mas lá a gente vai ver uma combinação. Lá a gente pode usar uma combinação de colisão por tile map com colisão usando essas caixinhas delimitadoras aqui. Entendeu? E aí a gente consegue criar uma colisão mais robusta. Isso aqui vai funcionar tanto no Pac-Man quanto no Super Mario Bros. Mas para o Pac-Man em particular, a gente vai usar a colisão original do Pac-Man, que é a colisão só por matriz mesmo. E daí lá a gente discute melhor esse problema.
Bom, quando vocês forem pensar em um jogo, gente, ou principalmente do ponto de vista do programador, tá? Não como jogador, mas como programadores de jogos, vocês têm que pensar num jogo como uma sequência de quadros, tá? Onde cada quadro vai ter... A lógica de update é utilizada para gerar cada quadro. Então, o seu código que você está escrevendo ali de update, ele tem que ser pensado para uma sequência de quadros, tá? E cada quadro, né, vai ser composto então por um input, um update e um output, né? Quando eu falo um input, significa uma varredura ali dos eventos de entrada, né? O update seria uma iteração do update e o output seria uma iteração dessa geração de saída. E aí, por exemplo, em jogos onde, né, a gente chama do FPS, o frames per second, né, ou a taxa de quadros, onde a frequência de atualização do loop é de 60 quadros por segundo, ou seja, a cada segundo de tempo real, eu gero 60 quadros. Né? E por que isso funciona assim, gente? Primeiro porque, né, o computador é discreto, ele gera imagens de maneira discreta. Tá? E essa sequência de quadros, muito rápida, né? Se você fizer, por exemplo, girar 60 quadros por segundo, você vai dar ilusão de movimento para quem está jogando aquilo ali. Mas o cinema funciona da mesma forma. Né? Um vídeo é uma sequência de quadros, né, que geralmente estão ali em 24 ou 30 quadros por segundo. Tá? E aí, quando você passa esses quadros em sequência dessa maneira tão rápida, você tem a sensação de movimento, mas no fundo o que tem ali na fita do filme é um monte de imagem, uma depois da outra. Né? E o projetor lá, ele consegue trocar essas imagens numa frequência fixa, bem rapidinho, que o nosso olho não é capaz de perceber. Né? Mas no fundo, é um quadro por vez ali que está acontecendo. E isso é muito importante ter isso em mente, tá? Porque o seu código, diferentemente do filme, o seu código vai controlar exatamente isso. Tá? Então, de uma maneira mais simples, vamos pensar inicialmente que o nosso quadro vai ter um tempo fixo ali, real, né? Nesse caso aqui, por exemplo, 16,6 milissegundos, numa situação de 60 quadros por segundo. Né? Por que isso? Né? Se você tiver 60 FPS, né? Cada quadro vai ter 1 sobre 60, 16,6 milissegundos. Tá? Então, esse é o tempo de cada quadro. E é esse tempo aqui que você tem, que a lógica que o seu código tem para executar tudo isso aqui, essas 3 etapas. Então, notem que agora a gente tem essa característica também. A gente tem que, de alguma forma, lutar contra o tempo. O que eu quero dizer com isso? O nosso código tem que caber ali dentro. Então, por isso que jogos sempre foram vistos, não sei se vocês já ouviram falar ou já tiveram essa intuição, pelo menos, jogos sempre foram vistos como programas complicados ou difíceis de fazer, ou que trouxeram avanços aí de algoritmos, porque muitas das coisas que a gente pensava no cenário offline, vamos dizer assim, né, de computação gráfica principalmente, né? Por exemplo, em computação gráfica, tradicionalmente, a gente cria modelos para geração de imagens, mas num cenário que não necessariamente é um cenário de tempo real. Porque, por exemplo, quando eu vou gerar um filme da Pixar lá, o renderizador da Pixar, ele roda num cluster e você não precisa fazer isso em tempo real, certo? O filme da Pixar, ele é desenhado num software específico, né? Eles fazem os modelos 3D lá, aí eles têm um script, né, que gera a sequência de ações ali, tá? que é, quando eu falo script, é um conjunto de linguagem com interface gráfica, onde diretores e artistas, enfim, um conjunto ali de profissionais trabalham para criar a sequência de quadros do filme. Mas uma vez que você tem esse script do filme implantado ali dentro do software, você aperta um botão play ali, aquilo ali começa a renderizar e demora ali uma semana para renderizar, não interessa. Depois você tem o filme, você vai tocar o filme no cinema, você não precisa mais fazer a renderização do filme, certo? Em um jogo não. Em um jogo você está fazendo isso em tempo real. Entendeu?
Então é muito mais complexo. E daí o que aconteceu na prática? As técnicas, isso acontece até hoje, as técnicas de computação gráfica que a gente inventava no contexto offline não funcionavam, obviamente, no contexto do mundo real. E aí nasceu, por exemplo, nesse contexto, as placas gráficas, que vieram para acelerar, né, as aplicações gráficas que antigamente eram feitas direto na CPU. Isso foi um avanço que se teve. Outros avanços foram avanços técnicos mesmos. Algoritmos, por exemplo, modelos de iluminação que eram pensados offline, tiveram que ter simplificações para que eles rodassem no mundo dos jogos, vamos dizer assim, nos mundos que são interativos em tempo real. Tá? Só como exemplo disso, gente, eu acho que eu gosto muito dessa comparação porque ela é bem atual. Tá? Por exemplo, historicamente, nos filmes da Pixar, lá, por que o gráfico dos filmes são tão impressionantes? E já faz um tempo já, né? Já faz um bom tempo que um filme da Pixar, inclusive o primeiro filme lá, o Toy Story, um dos primeiros, né, mas basicamente o primeiro hit ali da Pixar, o primeiro Toy Story lá, ele já tinha um gráfico muito impressionante para a época, assim, né? E os jogos não estavam naquela mesma qualidade, né? Então o que estava acontecendo no mundo da computação gráfica? Você tinha algoritmos offline, né, de renderização, como por exemplo o Ray Tracing, tá? Que é um algoritmo extremamente lento. Então, até basicamente os dias de hoje que a gente não conseguiu ainda colocar isso direito para ser executado em tempo real. Tá? Hoje, algumas placas da NVIDIA conseguem fazer Ray Tracing em tempo real. O PlayStation 5 já foi lançado, ele consegue fazer isso aqui em tempo real. O que é o Ray Tracing, gente? É um modelo de iluminação que tenta simular o que acontece no mundo. Que é o seguinte, uma fonte de luz, é só para dar uma ideia da complexidade disso aqui, tá? Uma fonte de luz, vamos pensar num ponto, uma luz pontual aqui, uma fonte de luz, ela tem uma direção. Vamos pensar numa superfície aqui, ó, tá? Quando uma fonte de luz emite aqui a luz e ela encontra uma superfície, essa fonte de luz aqui, esse raio de luz, ele reflete, certo? Na vida real, né? Ele vai refletindo, e na verdade ele tem uma parte dele absorvido e a outra parte é refletido, tá? Até que isso chegue mais ou menos, até que a absorção seja tanta que você não tem mais essa reflexão. Então o Ray Tracing, ele vem traçado de raios aqui, ou traçando raios, né? Ele simula exatamente isso aqui, de uma maneira recursiva. Então você traça um raio, absorve, tá? Um pouco e reflete. Aí aqui pode ter uma outra superfície. Então você continua esse raio aqui até que ele seja absorvido, vamos dizer assim, até um threshold específico, até um limiar razoável, seja muito próximo de zero, vamos dizer assim. E aí para cada uma desses encontros aqui, você vai ter um fator ali de reflexão, um fator de refração, enfim, você vai ter algumas constantes aqui que vão te ajudar a fazer esse cálculo. Mas imagina um jogo 3D complexo, né, cheio de fontes de luz, né, uma fonte direcional, que seria o Sol, por exemplo, uma fonte que incide sobre todo mundo, fontes pontuais, né, você vai ter, por exemplo, aquelas fontes tipo lanterna, que são os spotlights, assim, coisas do tipo. Então, você fazer isso aqui para todas as luzes, para todos os objetos do jogo de maneira recursiva, é extremamente custoso. Mas isso te dá uma imagem muito, muito realista. Entendeu? Então, essa característica recursiva desse modelo dificulta muito colocar isso numa placa gráfica que serve de processamento vetorial. Tá? Então, hoje em dia, tem truques que aproximam isso aqui de outros jeitos. Então, muito tempo, hoje no futuro, a gente consegue mais ou menos fazer isso. Quando eu falo mais ou menos é porque são simplificações, tá? Fazer isso aqui em GPU. Então, a gente vai começar a chegar num nível de qualidade lá da Pixar, isso em tempo real. Tá? Bom, eu desviei bastante aqui, mas eu acho essa ideia interessante porque ela é bastante atual, tá? E eu quero dizer, eu comecei a falar disso aqui porque a gente tem um orçamento de tempo para trabalhar em jogos e como programadores de jogos você vai ter o tempo todo que lidar com essa decisão do tipo quanto que eu incluo, quanto que eu não incluo na lógica do meu jogo para que ele rode num tempo razoável para o jogador. Tá? Então você vai ter esse trade-off, assim, né, de tipo, isso aqui eu vou incluir, isso que eu não vou incluir.
É muito comum ter decisões de design que influenciam isso. Por exemplo, eu vou colocar uma IA mais simples. IA geralmente sempre foi um ponto que foi sacrificado em jogos. Tá? Inclusive pode ser que haja uma mudança atualmente por causa das redes neurais. Muita gente está querendo colocar isso dentro dos jogos para criar interações mais realistas e algo do tipo. Tá. Mas bom, vou parar de me estender aqui. E é só para discutir essa ideia de offline versus tempo real. Tá? Aqui seria tempo real, só para... Bom, e aí então a gente segue, né, nessa sequência. A gente vai ter um próximo frame, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas aqui o Pac-Man está com a boquinha aberta, aqui ele está com a boquinha fechada, seria o próximo quadro ali do jogo. E isso segue, ali também o fantasminha está movendo um pouco, o fantasma vermelho lá está movendo para a direita, e o Pac-Man está com uma boquinha um pouquinho mais aberta ali no terceiro quadro. E o jogo segue assim, infinitamente, até que ele acabe. Tá? Se tem mais algum comentário aqui. Bom, por enquanto não, acho que vamos passar. Então é isso, gente. Como sempre lembrem de que vocês estão escrevendo código que atualiza esses quadros de maneira discreta, ou intervalos de tempo discretos, né? Bom, vamos começar a falar agora então sobre o tempo do jogo. Né? A primeira coisa que é importante falar é que o tempo do jogo é diferente do tempo do relógio. Tá? O que eu quero dizer com isso? Em jogos, por exemplo, você é capaz de parar o tempo. Né? Isso é muito comum, você tem um pause lá no jogo, onde você aperta o pause e o jogo para, ou seja, o tempo do jogo fica parado mesmo. Né? Nada pode atualizar, né? A não ser, por exemplo, eventualmente uma interface. Mas o jogo, a lógica principal do jogo, que muitas vezes é chamada de Core Game Loop, que é para separar um pouco da interface gráfica do jogo em si, tá? Então a gente consegue parar o tempo, que é uma coisa que eu acho que ninguém consegue fazer na vida real, né? Não sei. Bom, a gente consegue fazer o tempo passar mais rápido do que o tempo de relógio, mais devagar, a gente consegue voltar no tempo em jogos, tá? E eu queria dar um exemplo disso aqui, que é para motivar a ideia de controle de tempo em jogos. Tá? Bom, eu vou mostrar isso como features ou funcionalidades de jogos, mas a ideia aqui é motivar a necessidade de controlar o tempo para se implementar jogos em código. Tá? Bom, então, né, eu espero que todo mundo aqui já tenha jogado algum jogo que tenha opção de você pausar o jogo lá e você tem geralmente um inventário, por exemplo, como esse aqui do Zelda, esse é o Zelda Ocarina of Time, né? Então quando você pausava o jogo, aqui tem umas coisas interessantes. Eu não sei se está tocando, tocou ali a animação? Ó, que uma coisa que é interessante aqui é que os coraçõezinhos, ó, eles fazem parte da interface. Os coraçõezinhos, esses botõezinhos, tá vendo? Eles sempre estão atualizando, eles sempre estão animando aqui, tá? Mas olha que legal, quando você aperta o pause, tudo que está lá no jogo mesmo, o mundo do jogo é pausado 100%, mas a interface continua rodando, tá? Separadamente. Então a gente tem que ter a capacidade de conseguir controlar esse tempo, pausar lá a atualização de alguma forma e seguir com outras lógicas, tá? Bom, um exemplo clássico aqui de quando o tempo passa mais rápido são jogos de esportes, né, onde, por padrão, o tempo ali do jogo, ele simula o tempo de uma partida real, mas num tempo mais rápido. Né? Então, por exemplo, um jogo de futebol tem 90 minutos, só que geralmente as pessoas não jogam lá o FIFA 90 minutos numa partida, que seria demais. E aí o que acontece é que o tempo do relógio no jogo, acho que vocês não vão conseguir ver daí, né, mas para quem já jogou esse tipo de jogo, né, o tempo ali, o cronômetro do jogo em si passa mais rápido, os segundos ali passam muito mais rápido do que um segundo na vida real, né? Mas ele simula ali o segundo para que o jogo tenha a partida tenha exatamente 90 minutos no tempo do jogo, mas na vida real aquilo ali foi lá 5, 10 minutos, entendeu? Inclusive quando você está nesses momentos assim de
falta ou impedimento, quando o jogo está parado, o tempo ali de relógio passa mais devagar, inclusive. Então, isso é bem comum. Então, a gente tem que fazer esse controle também de tempo para conseguir implementar essas coisas. Tá? Bom, obviamente também a gente consegue fazer o tempo passar mais devagar para criar, por exemplo, esses efeitos de slow motion, né? Que é bastante comum em jogos 3D, principalmente jogos FPS de tiro, assim, de first person shooters, né? O FPS, onde o mundo é tão complexo e tem tanta ação no jogo que, dependendo da situação, é muito difícil para o jogador tomar uma decisão. Eu gosto muito, esse jogo é o Max Payne, né? E ele também usou muito bem essa ideia de slow motion, mas particularmente que eu gosto muito é o Fallout 3, acho que né, usa o slow motion para você conseguir planejar como que você vai atacar os inimigos. Né? Uma cena vai ter lá alguns inimigos, aí você consegue meio que transformar o jogo numa versão, você consegue reduzir o tempo, e aí você consegue tomar decisões com mais tempo real. E eu acho que a forma como eles implementaram ficou muito boa para aquele jogo. Tá? E você consegue voltar no tempo em alguns jogos, isso talvez não seja tão comum, tá? Mas esse jogo aqui, por exemplo, é o jogo Braid, para quem nunca jogou, é um jogo indie de 2008, se não me engano, tá? Não se deixe enganar pela arte, para quem não gosta de arte cartoonizada, assim. Esse jogo é um jogo excelente, tá? Super aclamado, assim, o designer dele, o Jonathan Blow, é um cara conhecido como um grande ícone, assim, do mundo do indie, desenvolvimento indie, o independente, né? E aqui nesse jogo você tem essa mecânica de voltar no tempo e você pode fazer isso a todo momento. Acho que a característica mais interessante desse jogo é isso, porque não tem uma condição específica onde você consegue voltar no tempo. Você tem essa opção o tempo todo e isso, na verdade, é usado para criar quebra-cabeças ali dentro do jogo. Tá? Então, tem momentos, ou grande parte do jogo, você consegue avançar se você usar ali essa mecânica de voltar no tempo da forma correta, para conseguir eventualmente acertar um inimigo ou algo do tipo. Ou subir numa plataforma, né? Então é um jogo de quebra-cabeças assim, baseado em plataforma. Né? Então eu recomendo fortemente jogar esse jogo aí. Que ele é muito inspirador. Bom, gente, como é que a gente implementa essas coisas, né? Vamos pensar agora escrever um código um pouco mais realista aqui, mais com cara de C++, algo que a gente escreveria na vida real, tá? Em C++ a gente teria algo assim, né? While game is running, tá? Process input, update, generate output. Então, tipo, aqui seriam as funções, vamos dizer assim, que fazem, né, tanto aquelas etapas lá do game loop, tá? Se a gente escrever o código assim, qual que é o problema? A gente comentou isso na aula passada, inclusive. Alguém pode... É isso, né? Na verdade, de uma maneira diferente, a gente falou que na aula passada que o jogo vai passar muito rápido, mas o que acontece, na verdade, é que a gente não tem nenhum controle sobre o tempo. Então, essa versão aqui, na verdade, o tempo é o tempo do relógio. É o tempo do clock do computador. É basicamente isso. Então, você fica completamente dependente do clock do computador. Isso quer dizer que quando você rodar em computadores com clocks diferentes, o seu jogo vai ser diferente. E isso, geralmente, não é desejável. Né? Se você tiver num cenário, por exemplo, que você faz um jogo embarcado, né, um jogo para um hardware específico, esse jogo só vai rodar nesse hardware, aí você não tem problema. Como eram, por exemplo, os jogos lá do Super Nintendo ou da geração do Nintendo, do NES, por exemplo, onde um jogo só era feito para rodar unicamente, exclusivamente numa plataforma. E aí você podia usar um código desse que inclusive você fazia o código pensando na quantidade de tempo que você tinha de fato de relógio ali para poder fazer a lógica do seu jogo. Tá? Bom, então essa é a nossa primeira versão 1 do nosso game loop, ou talvez versão 0, que é uma versão sem controle de tempo alguma. Tá? Isso a gente não vai usar. O que a gente vai usar? Existem basicamente 3 técnicas, tá, que são principais. Existem variações dessas coisas, mas de uma maneira geral existem 3 grandes técnicas para controle de tempo em jogos. A primeira a gente chama de intervalos de tempo fixos, ou
estou tentando traduzir esses termos, mas muitas dessas coisas as pessoas até chamam em inglês mesmo, tá? A gente pode chamar isso de FPS fixo, que seria, a gente vai ter taxa de atualização de quadros que vão ter o tempo fixo, que foi o que a gente viu no slide anterior lá do caso do Pac-Man. Cada quadro tem o mesmo tempo de relógio para atualizar e ser gerado, na verdade. E aí a gente pode fazer uma versão diferente, que é com um intervalo de tempo variáveis, a gente vai chamar também de FPS variável, porque o tempo de cada frame é variado, tá? Então a gente não tem mais esse tempo por quadro fixos, tá? E a gente vai ter também uma terceira opção aqui, que é quando a gente tem um intervalo de tempo fixo, mas apenas para o update. Ou seja, a gente deixa a função de input e de output, a gente deixa elas serem variáveis, né? E a taxa de atualização dos updates é fixa. Tá? E é isso que a gente vai usar ao longo da disciplina toda. A não ser que alguém vá fazer algum projeto específico que faça mais sentido usar das outras abordagens. Mas, em geral, a terceira abordagem ela abrange maior quantidade de jogos mais comuns, vamos dizer assim, né? Bom, gente, como é que a gente faz um game loop, então, com intervalo de tempo fixo? Qual que é a ideia aqui? Bom, a gente vai definir uma variável, ou uma constante, na verdade, perdão, que a gente vai chamar de ms per second, ou per frame, perdão, que é uma taxa de atualização de quadros desejada. Tá? Então, se eu quero que o meu jogo rode em 60 quadros por segundo, tá? A minha o meu tempo desejado por quadro é exatamente 16,6 milissegundos, que é aquela variável ali. Tá? Então, a gente vai pré-definir isso como uma constante que pode ser controlada, do tipo, não, eu quero agora que o meu jogo rode em 30 quadros por segundo, então você trocaria aquilo ali. Entendeu? Aí você começa o seu loop, como normalmente a gente já fez anteriormente, tá? O que a gente vai fazer aqui? No começo do loop, a gente vai guardar o tempo atual real da CPU, tá? A gente pode pensar nisso aqui como o tempo desde o início do programa, tá? E aí, a gente vai processar nossa entrada, vai atualizar o nosso mundo, né? E vai gerar saídas. E aí, ao final, o que a gente vai fazer? A gente vai dormir, né, pelo tempo que restou, vamos dizer assim. Né? O que essa lógica diz? Né? Start é o tempo do início do meu quadro. Meu quadro começou aqui. Se eu somar o meu tempo ideal de quadro, esse aqui é o máximo, start mais ms per frame, é o máximo que eu posso utilizar de tempo. Concorda? Essa soma aqui? Tá? Isso aqui é o máximo de tempo que eu tenho. Então, se eu subtrair isso aqui do tempo atual depois de executar tudo isso aqui, tá? Essa função aqui, getCurrentTime, vai retornar valores diferentes, tá? Para essa linha e para essa linha, porque passou um tempo aqui desde que eu executei essas coisas, tempo real mesmo, tá? Então, o que eu faço? Eu subtraio do tempo atual e vamos supor, por exemplo, que sobraram, lá depois que eu fiz esse quadro, sobraram, vamos supor, sei lá, 4 milissegundos de tempo. O que eu faço? Eu espero exatamente esses 4 milissegundos e depois eu continuo o meu laço. Então, numa visão, se vocês puderem acender a luz ali, pelo menos dessa aqui, nossa. Visualmente, seria algo desse tipo aqui, ó. A gente tem input, né? A gente teria aqui update. Eu teria aqui, ficou grande demais aqui, output, né? Aí a gente faz o seguinte, ó, teria um reloginho aqui. Que aí a gente esperaria, por exemplo, aqui 4 milissegundos
se esse fosse o tempo que sobrou, que faltou para completar o quadro. Ou seja, eu executei o meu quadro mais rápido do que o total aqui, do que o desejado. Então, para completar esse tempo, eu espero, simplesmente espero. Tá? Boa pergunta. Primeira coisa, o que vai acontecer nessa lógica aqui, nesse cálculo aqui? Vai ficar negativo, né? Você vai voltar no tempo, o que vai acontecer? Então, esse é um problema. Aí depende da implementação da função sleep, né? Provavelmente essa função aqui deve limitar, lá dentro da implementação dela, deve limitar a entrada para zero, né? Se for negativo, não vai dormir nada, né? E aí o que vai acontecer? Você vai ter um jogo que vai ter lag. Na verdade, você vai demorar mais para atualizar, e isso vai acarretar, muito provavelmente, uma sequência de lag que não vai se resolver, porque você não tem nenhuma lógica aqui para resolver isso, né? Porque se esse frame já demorou mais o tempo que deveria, provavelmente os próximos vai demorar também, tá? Então você vai ver imagens de maneira mais lenta, assim, tá? E aí pode ficar muito ruim, inclusive, a sua experiência, porque você não resolve isso aí nunca, isso aí vai ficar sempre muito lento para o jogador. A pergunta lá. Tem hora que a gente vai gravar pelo jogo, em 60, ele fica meio ruim. Sim. Aí você não grava com um aplicativo externo, fica melhor do que o relatório. Você tem ideia que um aplicativo externo consegue deixar em 60 melhor que isso? Pega melhor que funciona, você tem um aplicativo externo, só descarta 4. É um aplicativo, quando você está jogando em rede, tem um aplicativo externo que faz o quê? Não entendi. Mas você está falando de gravar um jogo, por exemplo, no YouTube, ou você está falando... Tá. Bom, aí isso pode acontecer de várias formas. De maneira externa, provavelmente que isso aconteça é algum tipo de... Eu estou chutando aqui porque eu não faço ideia mesmo, mas pode ter algum tipo de interferência, algum tipo de configuração mesmo de hardware que te ajude a fazer com que as coisas rodem mais rápido no tempo que elas deveriam rodar, tá? Agora, não tem jeito de você alterar o que está acontecendo aqui, porque isso aqui foi compilado num código, né? Ninguém consegue alterar a lógica de atualização do jogo se ela está atualizando mais do que deveria, tá? O jogo eventualmente vai ter lag, né? Depois a gente conversa para eu entender melhor essa situação, porque são coisas que eu... Tá. Depois eu quero ver melhor sobre isso, mas o que a gente vai fazer é o seguinte, é que tem como você fazer esse controle dentro do loop em si, que é uma coisa que a gente vai tentar resolver, que é o seguinte, se acontecer um eventual problema desse, você tem que tomar uma decisão, tá? E aí você trata esse problema internamente na lógica do seu jogo, tá? Agora, oi. Não, a primeira coisa, a entrada vai ficar atrasada, né? Porque você travaria, isso aqui está travando a entrada aqui, ó. Esse sleep trava a leitura de botões mesmo. Então, quando você for apertar o botão, ele não vai ser nem processado, tá? Porque lembra que no sistema operacional o que acontece quando você dorme assim, primeiro que o sistema operacional está executando várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, basicamente, existem vários processos que estão sendo alterados, né? Estão sendo trocados muito rapidamente ali, e o jogo é só mais um deles. Então, quando você está dormindo assim, né, o sistema operacional sabe que esse programa aqui está dormindo, então ele vai executar outro programa. Então, na verdade, essa leitura não acontece. E aí você, jogador, parece que você está realmente... O jogo fica sem resposta. Ele trava realmente como se fosse tela azul, assim mesmo, sabe? Tipo, sem resposta. Claro que isso pode ser, sei lá, alguns milissegundos. Se for algo próximo de segundos, você vai ficar horrível de você usar aquilo ali, né? De você jogar aquele jogo. Bom, acho que pode apagar aí, por favor? Bom, então a ideia aqui é dormir no tempo que sobrou, né? E aí,
a gente já citou aqui alguns problemas desse loop, que é exatamente esse da pergunta, que se o jogo rodar muito devagar, tá? O tempo de dormir fica negativo e você tem esses lags que você precisa resolver de alguma forma. Então, uma alternativa para isso, gente, é a gente usar intervalos de tempo variáveis, tá? Que é essa seguinte lógica aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular o que se chama de delta time, o tempo que passou, né? O tempo decorrido desde o último frame, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar um esquema aqui. Agora acho que eu vou precisar que você acenda de novo. A gente vai ter um quadro chamado de F1, frame 1, né? Depois a gente vai ter um segundo quadro, tá? E o delta time, ele mede o tempo de um frame para o outro, tá? E aí o que acontece? Notem essa linha aqui, ó, ela é muito importante. A gente vai passar essa variável aqui dentro, como parâmetro da função update. E toda a lógica do nosso jogo vai ser em função dessa variável aqui, delta time. Então, todo movimento que você for fazer, você vai ter que multiplicar por esse fator aqui, ó, que vai te ajudar a executar a mesma quantidade de movimento se o FPS for diferente. Vamos tentar visualizar isso aqui. Bom, basicamente, como é que implementa isso, né? Você começa com uma variável last time, seria tipo a última vez que você calculou o tempo, você inicializa ela com o tempo corrente, tá? De relógio. Aí você calcula o delta time pegando o tempo atual agora, menos o tempo, a última vez que você leu o tempo, né? O last time, e divide por 1000 aqui, que é para transformar em segundos, tá? Para que a lógica fique mais simples. Geralmente, quando a gente vai pensar principalmente em movimentação, a gente gosta de usar as coisas com relação a segundos, né? Por exemplo, metros por segundo. Nesse caso aqui, por exemplo, pixels por segundo. Então, a gente vai dividir ali o delta time por 1000, porque geralmente essas funções aqui, elas retornam o tempo em milissegundos, tá? E a gente vai dividir por 1000 para transformar em segundos. E aí, então, a gente executa a lógica normalmente, passando, como eu falei, o delta time aqui como argumento da função update. E aí, a gente, no final aqui do nosso loop, a gente vai atualizar a variável last time, que vai basicamente calcular o seguinte: a hora que terminou o laço anterior, a hora que terminou o quadro anterior, né? E aí, na próxima iteração, a gente vai usar essa variável para computar de novo esse intervalo aqui. Tá. Pode apagar ali, por favor? Bom, então o que é importante aqui é que agora todos os objetos do jogo vão ser atualizados com relação a essa taxa, vamos dizer assim, esse tempo delta time, e assim a gente consegue um efeito de resolver aquele problema de quando a gente não tem o tempo de relógio suficiente para processar um quadro, tá? Notem que essa versão aqui já não tem o sleep mais, tá? Então, não tendo o sleep também já é uma coisa que nos ajuda, de certa forma, porque a gente não vai cair naquele caso de dormir e realmente não responder a nada, né? Então, é isso que a gente vai ver. O que vai controlar isso vai ser exatamente esse fator aqui. A gente vai ver um exemplo agora. Por exemplo, vamos pensar nesse código aqui, ó, onde a gente está mudando a posição x de um certo objeto. Tá? Pensem aqui, 150 seria uma velocidade, tá? Medida, por exemplo, como essa variável aqui está em segundos, seria em pixels por segundo. Então, a velocidade desse objeto agora, vamos pensar que a coordenada x ela cresce para a direita, então esse objeto estaria indo para a direita a essa velocidade de 150
150 pixels por segundo, tá? Pergunta para vocês. Quantos pixels esse objeto se move em 1 segundo se o jogo for atualizado a 30 quadros por segundo? Quanto? 4.000? Mais de 8.000? Bom, gente, a lógica aqui é a seguinte, ó. Se a gente tiver 30 quadros por segundo, o delta time vai ser o quê? Vai ser aproximadamente 0,033 milissegundos, tá? Que é basicamente essa conta aqui, 1 sobre 30. Vai ser aproximadamente aquilo ali, 0,033. Então, nosso delta time vai ser aproximadamente esse aqui, tá? Então, o que vai acontecer? Se o valor de delta time for esse, então o objeto vai se mover a 5 pixels por quadro, tá? Porque se a gente multiplicar isso aqui, peraí. É isso, né? Por 150? Alguém multiplica isso aqui por 150 para mim, por favor? Isso. Então, se você multiplicar o seu delta time pela sua velocidade, o que vai acontecer? O resultado disso aqui vai dar aproximadamente 5, tá? 4,95 você falou, né? Então, você vai mover 4,95 ou aproximadamente 5 pixels para a direita, em um quadro. Então, em um quadro você vai mover 5 pixels, tá? E aí, se você executar esse código aqui a 30 quadros por segundo, né? Aí você vai ter uma taxa de atualização de 150 pixels naquele segundo. Tá? Ou seja, vamos pensar que em 1 segundo você deslocou 150 pixels a 30 fps. O que vai acontecer a 60 quadros por segundo? O delta time vai abaixar para a metade, tá? Então você vai mover aqui um pouquinho menos, né? A cada quadro, na verdade a metade do movimento, você vai mover a 2,5 pixels agora, tá? Só que no todo, como no mesmo segundo agora, você vai executar, né? Isso aqui é um segundo, tá? Deixa eu apagar aqui. 150 a 60 fps. Você vai andar 150 pixels também em 1 segundo. Posição. 1 segundo. Nossa, ficou feio isso aqui. O que é interessante é que, usando essa variável delta time, a gente vai mover a mesma quantidade, mesmo com taxas de atualizações diferentes. Então, se o jogo variar ali, o que vai acontecer, gente? É óbvio, quer dizer, não sei se é tão óbvio, mas o que vai acontecer aqui é que você vai ter a mesma quantidade de movimento, porém, se você estiver num ambiente de 60 quadros por segundo, o jogo vai parecer muito mais suave para você. Porque você vai ter esses movimentinhos menores, né? Então você vai ver um movimento muito mais suave do que você viria num jogo rodando a 30 fps. Porém,
o resultado vai ser exatamente o mesmo. Tá? Então você meio que consegue explorar ali o hardware da máquina para ter movimentos mais suaves, um certo benefício, né, para quem tem um hardware melhor, você dá um benefício, mas não sacrifica quem tem um hardware um pouco menor, com menos capacidade, vamos dizer assim. Tá, esse exemplo aqui de 30 e 60 são só exemplos para facilitar a conta aqui, né, e são números que a gente usa muito, porque são padrões assim, porém, né, o que vai acontecer na prática é que o delta time não vai ficar exatamente, o delta time não vai ficar exatamente esse ou esse, né? Ele vai variar, inclusive. Tá? Mas ele vai manter essa taxa final, né? No final de um segundo, a quantidade de movimento vai ser a mesma. Tá? Então, sempre no final de cada segundo, você vai ter né, os objetos vão mover exatamente a mesma quantidade. Pergunta. Sim, um pixel é discreto, né? O pixel é um pixel seria um ponto ali na minha imagem ou na minha tela, né? Sim. A questão é que a lógica em si, a gente pode fazer uma lógica em ponto flutuante, e é o que vai acontecer depois é que você tem eventualmente vai ter a discretização para decidir aonde que você vai estar ali, se é o pixel, se é esse pixel, se é esse aqui, entendeu? Por exemplo. Tá? Mas isso não é você que decide, tá? Isso aí vai ser decidido na própria placa de vídeo mesmo. Como é que vai ser decidido? Não tem um if lá. O que tem lá é um arredondamento mesmo. Entendeu? Ou uma discretização. Entendeu? E aí provavelmente se for 2.55 alguma coisa, vai passar para 3, se não vai passar para 2. Entendeu? Ficou claro isso aqui, gente? Mas qual que é o problema aqui? A gente resolveu um problema, mas a gente tem alguns outros, na verdade. Oi? É exatamente... É isso mesmo. Você vai ter o que a gente chama de física e eventualmente a IA instáveis, tá? Por exemplo, pode acontecer de num pulo assim, do Super Mario, sei lá, você está jogando Super Mario aqui, você tem o personagem aqui, pode acontecer do movimento do pulo começar certinho aqui, seguindo esse arco, e de repente, por uma questão de delta time, isso aqui desloca um pouco do trajeto que deveria ser o trajeto natural. Entendeu? Por uma questão numérica aqui, o pulo fica completamente errado aqui, vamos dizer assim, né? Ele quebra mesmo. E às vezes é por uma questão pequena mesmo, assim, mas você nota, né? Então, principalmente a física que é mais afetada com isso. Tá? A IA pode ser afetada sim, mas o principal problema acontece nesses casos, onde você tem um movimento que ele tem um movimento esperado, por exemplo, aqui, quando você faz uma simulação física, né? Teoricamente, sei lá, você consegue calcular esse ponto final aqui. Só que o que vai acontecer na prática? Você vai discretizar esse movimento em vários movimentos menores. Então, aqui, ó, nesses instantes de tempo aqui, você tem que ter isso aqui fixo. Tá? O delta time tem que estar fixo aqui para isso aqui funcionar direito. Tá? Porque a gente não calcula isso aqui, a gente não calcula o ponto final. Na prática, lá em jogos, a gente não calcula esse ponto aqui. A gente calcula esse ponto, depois esse, a partir desse, depois esse, depois, entendeu? Então isso pode gerar erro. E aí a física, de certa forma, quebra. Agora, se tiver um jogo que não depende tanto de física, talvez isso não seja um problema. Talvez não, você não vai ter muito problema não. Pergunta. Eu entendi isso. A sua pergunta é assim, tem jogos, por exemplo, jogos pixel art, né, onde
o detalhe ali não importa muito, né? Então você nem vai ter, na verdade, por exemplo, numa animação via sprites, né? Você nem vai ter, possivelmente não vai ter muitos quadros entre uma pose e outra de uma animação, por exemplo. Porém, isso não vai, se você fazer um jogo de pixel art, por exemplo, usando taxa de atualização dinâmica, não vai ser um problema, entendeu? E também não vai ser um desperdício, porque a sua máquina está ali, de qualquer forma ela usaria, se você usasse o sleep, ela estaria dormindo, então, se você usar a taxa de atualização dinâmica, você está executando um pouco mais de código, e isso pode, pelo menos em movimentação, assim, pode te trazer um resultado mais suave, entendeu? Agora, em jogos discretos, jogos, assim, por exemplo, jogar um jogo de xadrez discreto mesmo, algo do tipo, talvez essas coisas não afetem muito não, entendeu? Professor, Oi. assim, no caso de jogos online, você teria que sincronizar entre vários jogadores. Meio que você transfere isso para o servidor, para ele, porque você vai ter que exigir a mesma coisa para os dois, só que às vezes se eu tiver um computador melhor que o outro, um pode ter lag, o outro vai estar rodando normal. E como é que você faria para sincronizar isso? Exatamente, o que você tem que fazer é você mandar as posições, todas as variáveis físicas que você precisa, mandar isso para o servidor, fazer a simulação num lugar só e retornar o resultado. Tá? E aí, logicamente, que você ainda vai ter o lag, você pode ter o lag da rede mesmo, a latência da rede, né? Que você vai ter, na verdade, alguma pelo menos, e essa latência pode ser diferente para cada jogador. Mas o resultado na tela é o mesmo, assim, uma pessoa pode demorar para receber, mas por exemplo, assim, o que não pode acontecer é você estar jogando FIFA lá e você chuta a bola e para alguém foi o gol, para outro não foi gol, entendeu? Por uma questão física lá, entendeu? Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Agora, o cara deixou de ver o gol, aí às vezes é inevitável, dependendo da condição de... Você não tem controle, às vezes, né, sobre a internet que as pessoas estão usando, e sempre vai haver uma latência física do meio mesmo, não tem jeito, entendeu? Mas a mesma coisa, por exemplo, num jogo de tiro, né? Quando você atira, se a bala acertou alguém, tem que acertar nos dois lados, né? Tipo, não pode deixar errar de um lado e outro, um cara teve, sei lá, sofreu headshot e o outro foi no braço, assim, né? Tipo, Mas enfim, a ideia é essa, tá? Então a gente consertou um problema, mas arrumou outros dois, na verdade. E tem um outro problema agora que é mais técnico do ponto de vista de quem está programando, que é o seguinte: se a gente estiver debugando aquele código, todo mundo aqui já usou breakpoint na IDE, assim? Levanta a mão quem já usou isso. Nem todo mundo. Tá. O que é um breakpoint? Alguém sabe falar? Exatamente, perfeito. Um breakpoint geralmente é visualizado como um pontinho assim do lado da linha, de uma linha numa IDE, tá? E a C-Lion tem essa funcionalidade. É uma funcionalidade de debug, que a gente vai usar muito, inclusive, que é o seguinte: aqui você vai ter, por exemplo, um input, né? Aí você teria, por exemplo, aqui o update, tá? Update. E o output aqui, né? Quando você coloca esse pontinho aqui e aperta o play da IDE, por exemplo, lá, ou manda executar o código, né? A IDE vai executar essa linha aqui, e a hora que chegar nessa linha aqui vai parar a execução do código e vai segurar a execução ali. Então o que acontece? Você consegue investigar. Isso serve para quê? Para você debugar o seu código. Se você está desconfiado de que tem um bug em alguma região desse código aqui, você faz isso e aí ela te dá uma interface de visualização das variáveis. Você consegue verificar qual que é o valor das variáveis naquele instante e o instante está parado, entendeu? Então você consegue ver, aqui era para estar 3, está 5, então tem algum erro aqui e tal. Então você vai investigando o bug a partir dessa ferramenta aqui. Tá? Qual que é o problema? O problema é que se você estiver debugando um jogo e você para o tempo, assim, de CPU mesmo, a hora que você resumir isso aqui, a hora que você liberar a execução, você vai ter um intervalo de tempo real muito grande aqui, ó. Porque você pode ficar eventualmente debugando aquilo ali por alguns minutos, inclusive. E a hora que você retornar para o update, aquele tempo vai estar contado lá. E aí você vai ter um salto enorme, assim, de delta time, que não tem nada a ver com a lógica do jogo, na verdade é com o jeito que você interage com a interface de
debug. E para minimizar esse problema, porque é bem chato mesmo, isso basicamente te impede de usar o debugger, né? Porque você não vai conseguir reproduzir um comportamento na tela original do jogo. Você vai estar alterando o tempo aqui, então isso vai afetar o seu teste mesmo. E aí o que a gente faz? A gente tem que resolver esse problema, tá? Que é quando a gente tem um delta time muito grande. Tá? De algum jeito aquilo ficou parado por um tempão, né? E aí do nada ele voltou, e aí agora você teve esse salto muito grande, inesperado, como é que você lida com isso? Tá? Bom, vamos acabar. Nossa, a gente na verdade já está. Bom, agora são 11h40 já. Acho que vou parar no game loop e depois a gente fala de modelagem de objetos no laboratório. Bom, qual que é a versão final então, gente, de um game loop? Pelo menos para essa disciplina. Ou um game loop que é geral o suficiente para se adequar bem a vários jogos. Você vai ter agora o update fixo para resolver esse problema da física aqui. A gente vai manter o nosso update fixo, mas vai deixar dinâmico tanto o processamento de entrada, na verdade não só dinâmico, o processamento de entrada e de saída, a gente vai deixar rodar no tempo de CPU mesmo, tá? Aqui, ó, notem o seguinte aqui, ó, essa função de process input aqui está fora dessa lógica de tempo, tá? Mas vamos lá então, a gente define então um tempo esperado para cada quadro, por exemplo, a 60 FPS a gente teria esse tempo de 16,6 milissegundos. Aí a gente define aqui uma outra constante que vai ser usada depois aqui, chamada de max delta time, tá? Essa constante seria o nosso limitante superior do delta time. Para resolver aquele problema do debug, tem vários jeitos, mas um jeito bastante simples é você fazer isso aqui, ó. Você limita ele superiormente. Se o delta time for maior do que uma constante, você ajusta ele para ser exatamente aquela constante. Então você não deixa ele passar nunca daquela constante, que seria o seu limite superior para delta time. Então aqui resolve, esse if aqui resolve o problema 2, o problema do debug. Tá? Mas como é que a gente resolve o problema da física aqui? A gente vai voltar com o nosso sleep, que inicialmente eu comentei que ele era meio perigoso e tal, mas ele vai funcionar bem. Que aqui, gente, o que vai fazer? Notem que o sleep agora está no começo aqui, que é o seguinte, a gente vai esperar o tempo que a gente precisar para garantir que pelo menos, tá, essa quantidade aqui passou. Eu vou esperar que pelo menos 16,6 milissegundos se passaram desde o último quadro. Tá? Então, por exemplo, se o último quadro terminou um pouco antes do que deveria, eu espero um pouco. Tá? Aí eu calculo meu delta time, da mesma forma que eu calcularia na situação anterior. Aí faço o ajuste superior do meu delta time, tá? Com esse if aqui. E depois eu calculo o início, na verdade o fim, o início do update do meu, onde vai começar esse tempo aqui, ó. Eu guardo esse tempo aqui, seria meu instante T0, tá? E esse vai ser o tempo que eu vou usar no próximo quadro. Daqui, vamos pensar aqui daqui até aqui. Aqui seria um quadro 1. E aqui seria o quadro 2, tá? Com aquele código ali eu consigo calcular o tempo desde que o F1 levou para executar. Então aí notem que o update inclusive vem depois desse tempo aqui, tá? Porque isso aqui seria o começo mesmo da atualização do seu mundo, tá? Agora a gente inverteu um pouco a lógica, que o sleep está no começo ao invés de estar no final. Tá? Basicamente espero no começo ao invés de esperar no final, tá? Mas o que é interessante aqui é que agora o que aconteceu?
esse generate output aqui, ó, e o process input, eles estão fora da lógica de dormir. E esse sleep que vai afetar, ele está em função apenas do tempo do update, tá? Por isso que eu faço last time antes do update aqui, tá? Eu quero que esse sleep aqui fique em função apenas do tempo do update e não do input e do output. Então, em resumo aqui, a gente espera o tempo que falta para completar 16.6 milissegundos desde o último update e a gente limita o delta time para resolver o problema lá do debug. Eu vou parar por aqui, gente, que a gente já deu o horário da aula. Alguma dúvida sobre esse loop em particular? Vocês vão implementar exatamente isso aqui, sim, nesse primeiro laboratório, tá? Então, vocês vão praticar isso, eles vão ter a possibilidade de mexer nessas linhas aí e ver o que acontece, tá? Que eu acho que é o mais importante para vocês terem intuição do que cada linha está fazendo aqui exatamente. E é isso, aí na próxima aula a gente fala sobre modelagem de objetos. Obrigado.